Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Oi. oi, oi. Vamos esperar que o pessoal vai, né, se conectando, né, a É, live, né, que tínhamos programado aqui no nosso canal de Hello Heroes BR no YouTube. Então, enquanto o pessoal vai se conectando aí, oi, enquanto o pessoal vai se conectando, a gente vai falar um pouco, né, de nós, né, do projeto e, né, da parte dos patrocinantes e o que a gente vai abranger nessas oficinas, né? isso. Então, meu nome é Simon Neumann. Eu sou a Verônica Neumann. A gente pertence a Hello Heroes Personagens Vivos. É uma empresa que já tem atuando na região há vários anos. Eu sou natural da Venezuela, publicitário. Eu também. E a gente vai falar, esse é o início, né, de 4 oficinas de criação de bonecos do folclore brasileiro. Então, antes de falar e entrar em tema, né, enquanto o pessoal vai se conectando e vão entrando, a gente vai deixar uns minutos de carência, né, para o pessoal se conectar nesse lado que foi previamente divulgado. Nós vamos falar hoje no programa, na oficina de hoje, ela vai ser mais teórica. A gente vai falar um pouco da empresa e vai falar do folclore, né, geral, as origens no Brasil, e também vai entrar na temática dos personagens para no final, então a gente escolher qual vai ser o personagem que a gente vai desenvolver nas outras oficinas, né? Para um total de 4 oficinas. Então, enquanto o pessoal vai se conectando de novo, a gente vai falar algumas vezes isso. E aproveitando, né, para falar um pouco sobre as oficinas, né? Essas oficinas são promovidas, foram criadas por uma iniciativa do governo federal, através da Lei Aldir Blanc, o governo de Santa Catarina em conjunto para o apoio da cultura. Antes de começar a falar sobre os bonecos e a matéria que vocês vão poder aprender aqui a construir para outros fins, mas nesse caso a gente está especificamente criando bonecos do folclore brasileiro, a gente vai falar um pouco da empresa e vai falar também da teoria do folclore. Então, essa primeira oficina ela é mais teórica, a gente vai falar um pouco da gente, né, do nosso background, e vai entrar na temática do folclore para no final a gente então escolher, né, o personagem que a gente vai desenvolver nas próximas oficinas, e assim vocês vão poder acompanhar esse processo de criação, aprender as técnicas e também utilizar a sua criatividade para criar bonecos, né, da sua cabeça para diferentes tipos de áreas, né, diferentes tipos de áreas de abrangência que a gente também vai tocar dentro dessa oficina. É, então a gente está esperando, né, que o pessoal se conecte e daqui a pouco então a gente já começa a falar sobre a Hello Heroes e o folclore. E bom, agora falando um pouco da nossa empresa, né, a Hello Heroes é uma empresa especializada em surpresas com personagens vivos de luxo. A gente faz shows, cria performances e nós chegamos no Brasil com diversos convidados surpresa, né, que são muito especiais. A partir de 2012, a gente entrou no mercado para oferecer uma experiência diferenciada em performances de qualidade. Hoje, no estado de Santa Catarina, a gente é a empresa líder em entretenimento infantil, em eventos privados e continua se expandindo no setor de criação de figurinos e show próprios. Temos mais de 1.500 ações realizadas até hoje e somos referência no setor no sul do Brasil. A nossa diferença é que nós criamos nossos roteiros, criamos nossas próprias fantasias, oferecemos performances completas, personalizamos nossos eventos. Nossos personagens são originais, com roteiros, né, como eu já falei, originais. E sediados em Santa Catarina, a gente tem uma qualidade que nós acreditamos que ela consegue, né, fazer uma diferença no mercado local, inclusive internacional. Temos realizado shows e eventos em numerosos festivais, festas privadas, eventos, aniversários de cidades. Aqui em São José a gente também tem participado lá na Feira da Freguesia, shoppings, nos melhores hotéis da cidade, como o Campanário. Temos estado em feiras e eventos privados, no Festival do Camarão, anualmente a gente se apresenta. Temos nossos próprios shows
os próprios, né? Como o Show dos Heróis, o Café das Princesas, que ele já tem mais de 7 anos acontecendo e já leva aproximadamente umas 12 apresentações com sucesso, né? De vendas. A Hello Heroes tem clientes nacionais e internacionais, famosas marcas como a Vitasul, Angeloni, o Colégio Alfa, Tudo 10, Farol Shopping, Criciúma Shopping, Floripa Shopping, Continente Shopping, Nações Shopping, Beira-Mar Shopping, como eu falei antes, prefeituras como São José, Palhoça, colégios Alessandrioli, o Casarão Festas, Jurerê Beach Village. A gente também tem o Fazenda Parque Hotel. Trabalhamos também com a Casa Mágica aqui no município de Palhoça, né, que é uma casa que foi desenvolvida completamente pelo nosso time da Hello Heroes. A gente criou o projeto, construiu toda a parte interna, o que seria o design interior da casa, a criação do castelo, a porta, a árvore mágica que tem elementos com movimento, a caça da sininho, a lagarta, as abelhas, né, ou as chamas das abelhas que tem lá em cima com mel e todo em conjunto, né, com a caça. Foi um projeto muito lindo, né, que a gente teve a chance de criar desde o começo, incluindo até geladeiras, vitrines, e assessoria, né, a nossa desde o começo, para levar os nossos personagens constantemente lá, bonecos criados pela Hello Heroes, e nossos fantoches, né, que também é na parte do castelo a gente criou um espaço especial que tem uma janela na torre e esse espaço foi criado para colocar bonecos, né, fantoche. E parte desse projeto que a gente está apresentando agora, que é a criação de bonecos, é para mostrar a vocês como vocês conseguem fazer bonecos pequenos para apresentações artísticas, com algumas das nossas técnicas e com a temática do folclore brasileiro. Então, todo esse histórico que a gente passou agora, de como que a gente tem criado nossos bonecos, as apresentações que a gente tem como fim mostrar, né, as capacidades e a possibilidade que as pessoas que consigam acompanhar com nossas oficinas possam utilizar isso para diferentes áreas, né? Para a área lúdica, mas também focado como uma possibilidade, né? De negócio para quem desejar também, né? Ou como hobby, né? Catarses, ou simplesmente uma atividade recreativa para vocês utilizarem com as suas crianças, ou para levar, né? Para os eventos privados da família. Então, é bem versátil as áreas de abrangência que tem esse projeto, né? A criação de bonecos em geral. E a temática que a gente escolheu, eu acho que é fantástica, porque ela tem muitos personagens que a gente pode explorar, né? Vamos ter que escolher alguns deles, né? A gente tem algumas ideias e eu acho que agora a gente pode entrar na temática do folclore brasileiro, para a gente entender um pouco mais a parte da pesquisa para a elaboração dos bonecos. É bem importante que quando a gente vai realizar um projeto qualquer seja um personagem para um cliente, ou seja um personagem da nossa criação própria, ou um personagem que já tem um histórico, né? Uma referência ou uma inspiração de um projeto que foi previamente criado por outro artista, a gente então consiga, né, colocar o nosso talento para fazer uma versão própria do personagem, né? Nesse caso, a gente estaria pegando personagens do folclore brasileiro, a gente estaria criando uma versão acima
dessas lendas, dessas histórias, e a gente daria o nosso próprio toque de mágica, nosso próprio jeitinho, né, para que ele tenha essa marca, né? E essa é parte, né, importante da criação, né? Que ao final esse elemento, esse boneco que é criado, ele, ele é uma peça de arte, né? Porque artesanalmente a gente está criando de zero uma estrutura 3D de um personagem que provavelmente ele não existe, né, corporeamente, né? A gente pode ter versões de outras pessoas, inclusive industrializadas, de mascotes ou personagens de diferentes áreas, mas a gente, quando cria com nossas próprias mãos, essa é uma peça que pertence ao artista. Então, esse traço, essa pintadinha que a gente vai criar nela, e ela vai fazer com que isso seja uma peça única. Essa né, essa representação artística que cada um de nós vai colocar nesses personagens são o que acrescenta, né, o nosso aporte à cultura e permite também a gente deixar um legado, né? Tudo o que a gente fizer com as nossas mãos e que ele tem uma função de embelezar, né, o nosso planeta e, de algum jeito, impactar positivamente nas vidas de outras pessoas, isso faz parte das artes, né? Incluindo, logicamente, as histórias que a gente cria acima disso, né? Acima disso, né? Que poderiam ser, né? Parte das artes cênicas, os roteiros que a gente criar, né? Que pertencem à literatura e, né? A uma das diferentes 7 artes que existem, né? Se a gente fazer um filme, né? Aí é 7ª arte. Se a gente fizer dança, se a gente fizer literatura, né, como parte das artes cênicas que estão dentro, ou, no caso de outros projetos, como o que a gente fez na Casa Mágica, que é arquitetura, então a gente está colaborando com as artes em geral, né, e com esse acervo histórico, né, que é a marca que os humanos deixamos na Terra, né? Por isso que é tão importante entender também que a arte é o legado que a humanidade deixa de beleza na Terra, né? Porque a gente pode construir uma coisa que ela não tem mais do que uma função útil, mas se a gente não coloca esse elemento que embelece essa estrutura, então a gente vai ter um resultado que ninguém vai querer bater foto com isso, porque ninguém vai bater foto de uma ponte de concreto, provavelmente, por mais bem feita que ela esteja a nível de engenharia civil. É só quando o arquiteto coloca a beleza nela que então as pessoas querem, ah, que lindo essa ponte, que lindo esse prédio, que lindo essa estátua, que é lindo essa peça teatral, que é lindo essa dança, que é lindo essa ópera, que é lindo esse carro, porque tudo aquilo que tiver arte por trás é o que vai trazer essa beleza para o nosso mundo, e esse legado é o que nós vamos deixar para próximas gerações. Por isso que a gente, através dessas oficinas, também encoraja, né, as empresas que financiam os projetos artísticos, aqueles editais que, através de empresas, né, colaboram com a expansão e que com que as artes, né, consigam se desenvolver com financiamento para levar isso para comunidades mais carentes e para aquelas pessoas que às vezes não têm uma chance, né, de comprar um ingresso ou de assistir para se deslocar para cidades onde são mais recorrentes as representações artísticas. Então a gente tem, né, apoio dos governos locais e também estaduais e federais para poder ter um patrocínio que permita, né, então levar para as áreas, né, mais carentes um conteúdo artístico preferivelmente de qualidade. Então, essas oficinas que a gente está fazendo aqui, né, que são umas oficinas que aparentemente focam, logicamente, em um projeto específico e que pode parecer simples, elas têm uma abrangência, né, enorme naquilo que a pessoa pode realizar, né, desde
um projeto pessoal ou também como uma oportunidade, né, de levar arte para outras pessoas, né, de comunidades perto das suas casas ou inclusive longe, e também como uma oportunidade de negócio, né? Se vocês têm alguma marca que deseja que vocês façam, né, artesanalmente, bonecos para ela, como hoje em dia a gente tem, né? Alguns clientes que chamam porque eles querem um projeto personalizado, um boneco que representa uma marca, né? Um mascote da marca X. Então, essas oficinas, né, que nesse caso a gente está mostrando, né, uma temática folclórica, mas ela não é exclusiva, né, no futuro, as técnicas que a gente vai desenvolver aqui para vocês desenvolverem especificamente personagens nessa temática, né? A criatividade é livre e enorme, e essa é a ideia, né? Que vocês consigam, né, aplicar os conhecimentos para outros projetos, incluindo aqueles que vocês sintam mais ah, afim, né? Que tenham um apelo interessante para cada um de vocês. Então, bom, essa aí era a nossa introdução, né? A gente já falou sobre a nossa empresa. A gente agora vai entrar então em detalhes sobre o folclore brasileiro e vamos a começar a trabalhar, né? A aprender um pouco sobre diferentes personagens do folclore brasileiro e como eles têm impactado, né, a história. A partir daí a gente vai escolher então o personagem que a gente vai desenvolver nesse programa nas outras oficinas. Nos começos do século XX, outros nomes como os de Mário de Andrade e Arthur Ramos ganharam notoriedade nesse campo do conhecimento. A importância de Mário de Andrade A importância de Mário de Andrade no fortalecimento dos estudos sobre o folclore brasileiro foi reforçada na década de 1930, quando ele esteve à frente do Departamento de Cultura do Estado de São Paulo. Os estudos desenvolvidos começaram a aproximar o estudo do folclore com campos das ciências humanas e sociais. Na década de 1940, a Unesco, a entidade vinculada à ONU, recomendou o estudo e preservação do folclore nacional. E isso teve grande influência no Brasil, resultando na criação da Comissão Nacional de Folclore em 1947. O crescimento do estudo do folclore levou à organização do primeiro Congresso Brasileiro de Folclore, no Rio de Janeiro, em 1951. Por meio desse congresso, foi debatido o que era folclore e o que deveria ser considerado como parte do folclore brasileiro. O documento emitido por esse congresso ficou conhecido como Carta do Folclore Brasileiro e norteou os debates e os estudos sobre o folclore durante as décadas seguintes. De acordo com esse documento, ficou estabelecido que o estudo do folclore era parte das ciências antropológicas e culturais. Além disso, definiu-se o folclore como as maneiras de pensar, sentir e agir de um povo, preservadas pela tradição popular, e que os elementos que formam o folclore, chamados de fato folclórico, possuíam algumas características como aceitação coletiva e origem popular. Em 1958, durante o governo de Juscelino Kubitschek, foi criada a Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro, por meio do Ministério da Educação e Cultura. O objetivo dessa campanha, obviamente, era garantir a preservação do acervo folclórico brasileiro. A década de 1960 contou com a Revista de Folclore Brasileiro como a grande difusora dos estudos realizados na área. O golpe militar de 1964 acabou sendo um banho de água fria no crescimento dos estudos sobre o folclore do Brasil. Institucionalmente, as ações e estudos realizados nessa área pela CDFB foram interrompidos pela ditadura e só foram retomados a partir de 1976. O símbolo da repressão que se iniciava como ditadura e que foi direcionando contra o CDFB, mas não somente contra ela, foi o fechamento do prédio em que ela estava localizada. Na porta do prédio constava o cartaz com os dizeres: fechado por ser um antro de comunistas. A partir da década de 1990,
os estudos sobre o folclore ganharam novo fôlego no Brasil. Um grande marco foi o oitavo Congresso Brasileiro de Folclore, que aconteceu em Salvador em 1995, baseando-se na Carta do Folclore Brasileiro de 1951. Esse congresso emitiu um novo documento com atualizações importantes. Desde então, ficou definido que o folclore é o conjunto das criações culturais de uma comunidade, baseado nas suas tradições expressas, individual ou coletivamente, representativo de sua identidade social. Outra determinação importante foram as garantias de preservação do patrimônio folclórico dadas pela Constituição de 1988, em seus artigos 215 e 216. As manifestações do folclore brasileiro, bem utilizado como base a definição dada no 8º Congresso Brasileiro de Folclore de 1995. Podemos afirmar que o folclore brasileiro é o resultado das criações culturais de uma comunidade. Sendo assim, podemos ir em os ritmos musicais, as danças, as festas populares, as brincadeiras, entre outros. Veja alguns. Entre esses exemplos de manifestações do folclore brasileiro, nós temos a festa junina, a folia de reis, o carnaval, a samba, maracatu, catira, baião, frevo, literatura de cordel e brincadeiras de soltar pipa. Personagens do folclore brasileiro é uma parte muito importante do nosso folclore, já que são as nossas lendas, que tornaram conhecidos a cultura popular de seres místicos, que reproduzem características importantes das três culturas que influenciaram a formação da cultura brasileira. Alguns desses personagens são o Saci Pererê, entidade de folclore conhecida por ser zombeteira. O Saci é um pequeno negrinho conhecido por realizar travessuras contra viajantes e moradores da zona rural. Possui uma perna e utiliza um gorro vermelho. O Boitatá é a cobra de fogo, que na lenda atacava aqueles que incendiavam a floresta. O Curupira é uma entidade da floresta que é pequeno, possui cabelos vermelhos e os pés ao contrário, com os calcanhares para frente. Era uma espécie de protetor da floresta que aterrorizava aqueles que a destruíam. Tem o Coto Bor-de-Rosa, ser muito conhecido do folclore amazônico, que na lenda transformava-se em um homem sedutor, que frequentava festas seduzindo e engravidando mulheres solteiras. A Mula Sem Cabeça. Na tradição popular, mulheres que se deitavam com sacerdotes religiosos poderiam ser amaldiçoadas e transformar-se em uma mula que galopa soltando fogo pela cabeça e assombrando aqueles que encontra. O Dia do Folclore Brasileiro atualmente existe no Brasil e é comemorado em 22 de agosto. A criação do Dia do Folclore Brasileiro ocorreu por meio do Decreto 56747, que foi assinado em 17 de agosto de 1965 pelo então presidente militar Humberto Castelo Branco. O objetivo da criação desse dia era incentivar estudos na área e garantir a preservação do folclore brasileiro. O dia 22 de agosto foi escolhido por meio de um marco importante nos estudos dessa área, uma área do conhecimento. E foi em 22 de agosto de 1846, o escritor inglês teve um artigo publicado em uma revista sugerindo a criação da palavra folclore, argumentando que ela significava saber tradicional de um povo. O estudo das origens das lendas do folclore brasileiro é alvo de interesses de diversos folcloristas. No caso do Saci, esses estudos apontam que sua lenda remonta ao final do século XVIII ou começo do século XIX. Isso porque não existem relatos sobre Saci nos primeiros séculos do período colonial do Brasil, como existem de outras lendas, como a do Curupira, que é mencionada em um relato de 1560. A lenda do Saci surgiu, segundo os estudos, na região sul do Brasil, entre os índios Guarani. Conta-se que a princípio era conhecida no idioma tupi-guarani como Saci Pereré. A influência dessa lenda no sul foi tão grande que ela não ficou reclusa ao Brasil e espalhou-se pelos países vizinhos, na Argentina, Uruguai,
e Paraguai. O Saci Pererê é conhecido como Jaci Jaterê. Existem algumas diferenças entre essas versões. O Jaci Jaterê, diferentemente do Saci, não é careca e possui cabelos loiros. Usa um bastão de ouro como varinha mágica que o torna invisível e um chapéu de palha. É anão assim como o Saci, mas faz travessuras diferentes. Os paraguaios acreditam que Jaci Jateré atrai crianças para fazer maldade com elas, roubá-las ou deixá-las loucas ou surdas, dependendo da versão. Já os argentinos, por sua vez, falam que Jaci atrai moças solteiras para então engravidá-las e, diferentemente do Saci brasileiro, aquele tem as duas pernas. As diferenças entre as lendas são resultados das diferenças das culturas que as influenciaram. A lenda do Saci, como citado, surgiu no sul do Brasil, mas acabou espalhando-se por todo o território brasileiro e é incorporando elementos de outras lendas regionais que apresentam seres com características parecidas, como a caipora, na região central do país, e o matinta-pereira, na região do norte. Os folcloristas brasileiros também apontam que diversas lendas de origem europeia podem ter influenciado as características do Saci. Um dos exemplos mais citados é o Trasco, um ser de pequena estatura que faz maldades e faz parte do folclore de Portugal. O hábito de fumar que o Saci possuiu é atribuído à influência das culturas indígena e africana, nas quais esse ato era comum. Outro elemento da cultura africana é o fato do Saci ter perdido uma das pernas após uma luta de capoeira. Na origem da lenda do Saci, ele era um protetor da floresta e, por isso, muitos consideram-no como um personagem derivado da lenda do Curupira. Na medida em que sua história espalhou-se, ela foi incorporando outros elementos que fazem parte do folclore da região e que podem ser oriundos de outras culturas. Até o começo do século XX, a lenda do Saci era muito conhecida nos rincões do país, mas por meio de Monteiro Lobato, ela ganhou nova importância e dimensão. Esse é um famoso escritor do começo do século XX que ficou famoso por ter criado uma das histórias infantis mais conhecidas do Brasil, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. A associação de Monteiro Lobato com a lenda do Saci iniciou-se em 1917, quando o escritor realizou um inquérito no jornal O Estado de São Paulo, com o objetivo de colher respostas dos leitores a respeito do que eles sabiam ou tinham ouvido falar sobre ela. O retorno foi considerável e Monteiro Lobato recebeu dezenas de respostas dos leitores do jornal. Com base nessas respostas, o escritor e folclorista sistematizou a lenda do Saci para dar origem ao livro Saci Pererê, resultado de um inquérito. Publicado em 1918, esse livro foi o primeiro no Brasil sobre a lenda do Saci e foi responsável por espalhá-la por regiões que não conheciam. Em 1921, Monteiro Lobato adaptou a lenda para o público infantil, ao publicar O Saci, livro que faz parte da coleção do Sítio do Pica-Pau Amarelo.